Olá! Hoje eu vou iniciar os nossos bate-papos sobre os pilares da integridade científica. São 8. E hoje eu vou falar sobre honestidade. Honestidade, na verdade, por que precisamos falar de um valor tão essencial, né, que permeia todos os aspectos da nossa vida? Honestidade é um valor completo em si. E quando a gente está pensando em condução da ciência, a gente está falando de honestidade quando elaboramos a hipótese, quando desenvolvemos e planejamos os ensaios que nós vamos fazer e a metodologia que nós vamos escolher, quando avaliamos os resultados obtidos e quando comunicamos estes resultados para o público. Podemos pensar em vários casos recentes onde problemas de honestidade causaram perda de confiança da sociedade nos resultados. Pior, casos que foram propositadamente deturpados e semearam a desconfiança e a perda de credibilidade na ciência como um todo. Eu acho que este é o caso dos tratamentos para a Covid-19. Eu vou citar alguns exemplos que mostram a complexidade e a gravidade dessa questão. Primeiro exemplo é o uso de dados inexistentes, supostamente obtidos de uma empresa chamada SurgSphere, que foi usado por autores de renome internacional e publicados em revistas de alto impacto, indicando que havia uma relação benéfica entre o uso de cloroquina e ivermectina e o tratamento precoce da Covid-19. Estes vieram se juntar a uma publicação feita na França, que se valeu de uma análise estatística com sério viés. Em ambos os casos, as consequências graves e ainda presentes no Brasil foram o uso político, né, dessas duas drogas no chamado tratamento precoce da Covid-19. E ainda hoje, mais de um ano depois de desmentidos pelos melhores especialistas no assunto, ainda é usado. Inclusive defendido por uma minoria de médicos que continuam a defender isso, apesar de completamente repudiado e repetidamente repudiado pelos melhores especialistas no assunto. Outros componentes do kit COVID também foram adicionados após análises afoitas, no caso da vitamina D ativada, feita por um ministro da saúde inglês, que achou que um paper, um artigo publicado como na forma de preprint, ou seja, na forma ainda prévia à análise por pares, que era a solução para a Covid e começou a tweetar e fazer propaganda, né, sobre esses dados, mas isso depois se mostrou ser uma análise falsa, mal feita, né, e que não havia nenhum benefício para o uso da vitamina D. E, além disso, foi adicionado nesse kit COVID o zinco, né? Em altas doses, também sem comprovação científica. Aliás, o ensaio feito com o zinco foi interrompido no meio do caminho por uma coisa que a gente chama na pesquisa clínica de futilidade, isto é, quando já se percebe que não adianta levar o ensaio, a pesquisa até o final, porque não há nenhum tipo de benefício para os pacientes envolvidos. E nós vimos as consequências disso tudo, né? Então, para citar algumas, os pacientes e os seus familiares acreditam que o paciente está sendo tratado e com isso retardam levar o paciente de volta ao hospital quando ele piora, levando a sintomas mais graves, uma doença mais severa, internações em terapia intensiva e maior número de óbitos. Além disso, esse kit provoca, em alguns casos, falência fulminante hepática. E a única solução para esses casos é transplante hepático, ou então a morte que é acarretada por essa insuficiência fulminante. E por fim, e muito importante, são os gastos exorbitantes com medicações inúteis, usando verbas escassas que poderiam ser muito melhor usadas na compra de
vacinas, de seringas, de respiradores e de máscaras. É baseado nesse pilar que a má conduta ou desonestidade, né, na pesquisa é elaborada. Então, o primeiro, mentir, ou seja, fabricar mesmo os dados, né? Falsificar, ou seja, adulterar a informação. E neste caso, num extremo, é a ausência de publicações quando o dado é negativo ou não beneficia o indivíduo interessado naquela publicação. Casos emblemáticos são os estudos do efeito cancerígeno provocado pelo glifosato, o defensivo Roundup pela empresa Monsanto, e os dados sobre o uso do fumo, né, pela indústria do tabaco. Um outro marco de má conduta e de desonestidade é o roubo. Isto é, o roubo de textos, de dados ou de ideias, né? Que nessa era nossa da internet se tornou tão comum que agora as revistas e as instituições rotineiramente pesquisam, usam programas especiais para pesquisar a presença de plágio nos textos e nos artigos. Estes são exemplos extremos que nos ajudam a entender por que a honestidade é o pilar número 1 da integridade científica. Em tempo, devemos dizer também que, por fim, errar é humano, né? E às vezes o pesquisador comete erros sem intenção. E é importante que possamos distinguir o erro honesto. É nessa hora que entram os processos e os guias para ajudar o pesquisador e os seus alunos a desenvolver a sua pesquisa com qualidade, da melhor forma, comunicando os seus resultados de um modo completo, objetivo, sem viés e transparente. Gostaram? Então, em breve vamos ter mais conversas sobre integridade científica. Até lá!